Beleza, Lara? Alô, estão me ouvindo aí? Beleza, professor. Estão me É que eu ouvindo? tava pegando o carregador do notebook. Beleza, tudo bem. É que é um pouco difícil, né? Porque a gente aprende o curso todo pensar como o executor da tarefa do que, né? Quem tá lá em cima planejando. Então, por enquanto, pelo menos, né, as matérias que eu aprendi, que eu tô no segundo semestre, Hum, então, mais para executar do que planejar. tá, tá. Mas então, de novo, só reforçando, como o nosso curso é um curso de nível superior, então ele vai gabaritar vocês através do conhecimento para que vocês executem tarefas de níveis mais altos. Senão eu faria lá um curso de técnica em logística. Tem bastante, né? Até as empresas, as ETECs, né, do estado de São Paulo, tem bastante cursos de nível técnico e que são bons, mas eles capacitam vocês mais para serem executantes, no máximo chegar a um supervisor, que não é ruim, mas não capacita. Muitas empresas, para que vocês sejam um coordenador, um gerente, vão pedir o nível superior. E vocês estão aproveitando, porque ainda mais vocês, né? A grande maioria são jovens, né? Então, o jovem tem que aproveitar esse momento, na realidade, tem que aproveitar todos os momentos e se capacitar. Aproveitar isso tudo e se capacitar. Porque quando você entrar numa empresa, você já vai saber. Só para ter uma ideia. Só para ter uma Com ideia. certeza, professor. Conhecimento é a palavra-chave, né? A preparação. Exatamente. Só Sem para ter uma conhecimento, ideia. preparo. Muito bem, é isso aí que vocês vão ter que fazer. Mas vamos ter uma ideia. Eu fui de área de execução muitos anos. Então, de 85 a 2012, eu era de área de execução. O máximo que eu cheguei foi a supervisor de turno. Só que aí, num determinado momento, em 2002, 17 anos depois, né? 17 anos depois, eu fui ser coordenador de um terminal. Na realidade, não era de um, eram de três. Naquela época, eles fizeram uma subdivisão e a gente acabou pegando 3 terminais. E o que é coordenar um terminal? Então, vamos pensar. O que é que você tem que saber? Vamos pensar que são terminais, armazéns, né? Armazéns em que vocês vão receber carga, armazenar carga e essa carga vai sair para distribuidor. Ok? Ou varejista, tá? Vamos pensar assim, que eu sou um CD. Vamos pensar que eu sou um gestor de um CD. Vamos pensar agora, tá? Eu sou um gestor de um CD. O que o CD faz? Vamos lá. O que o CD faz? Distribui as encomendas para o lugar certo, para poder ser localizado, ser distribuída pelas regiões certas. Então, uma das atividades é a entrega da carga, ok? Entrega da carga. É isso, Lara, que você quis dizer? Isso. Tá. Para ele entregar a carga, ele tem que fazer o quê? Ele precisa receber. Muito bem. A outra coisa que ele faz é receber a carga, ok? Para ele receber a carga e entregar a carga, temporariamente ele faz o quê? Planeja a rota? Ainda não, Lara. Planejar a rota é na saída. Para ele receber a carga e para ele enviar essa carga, temporariamente a carga fica Armazenado. muito bem, Jardinhas. Então, olha só, um terminal, qual é o negócio do terminal? É a gestão do recebimento da carga, a gestão da armazenagem temporária da carga e a gestão da saída da carga. Tá tranquilo aí? Então, qualquer terminal, turma, qualquer terminal faz isso. Gestão da entrada da carga, gestão da armazenagem temporária da carga e gestão da saída da carga. Não importa a carga, tá? Descarga. Não importa a carga. Para eu fazer a primeira coisa, que é o recebimento da carga, eu tenho que ter o quê? Aí vem aquilo que você falou, Lara, não na saída, mas na entrada. Eu tenho que ter uma ou né? Depende da empresa. Nota fiscal, né? Pedido. Isso, mas eu tenho que ter uma programação, um planejamento de recebimento. Ok?
Lembra do PDO que eu falei para vocês, que eu trabalhei muitos anos com uma programação diária de operação? O terminal... Planejamento de operação, né? Isso, esse terminal aí, ele vai receber um PDO, uma programação diária de operação. Essa programação vai dizer para ele quantos caminhões vão chegar, de que produto vai chegar. E ele vai se preocupar com a entrada. Para entrar, o que tem que ter para o caminhão entrar? Além da programação, eu já sei, já recebi a programação. O que eu tenho que ter para esse caminhão entrar? Autorização da entrada da portaria. Portaria. Então, eu pego o meu PDO e aviso a portaria que vai chegar X caminhões. Então, eu tenho que ter uma portaria. Quem fica na portaria? O porteiro, o vigilante. Porteiro, quem autoriza a entrada. Isso. Então, olha só. Cara, então, para eu receber um caminhão, eu tenho que ter uma portaria e alguém na portaria para conferir. Não o que está dentro do caminhão, mas para conferir o caminhão, a placa do caminhão, a nota fiscal, se o cara está vestido, né? Se o cara está de EPI adequado para entrar na minha base. Aí depois que ele entrou, o caminhão entrou, foi autorizado a entrar, ele vai lá no armazém para fazer o quê mesmo? Conferência das cargas? Isso, então alguém vai conferir a carga. Depois que conferir a carga, o que faz? Aí descarrega. Descarrega. Muito bem, Jarba. Depois que descarregou, faz o quê? Estoca. Estoca. Muito bem. Acabou a fase do recebimento. Muito legal. Olha só, rápido, a gente foi rápido. Então, vocês estão pensando não só como executor, viu, Lara? Vocês estão pensando como gestor. É isso que acontece. Agora, vamos pensar como gestor não só da carga, mas gestor do armazém. O que acontece no armazém? O que pode acontecer no armazém? Pode queimar uma lâmpada, queimar uma telha, quebrar uma prateleira? Pode. Pode, não pode? Tudo é possível. Então, quando isso acontece, o que eu tenho que fazer? Uma manutenção corretiva. E a manutenção corretiva é feita por quem? Pelo pessoal da manutenção. Ô, professor, caramba! Então, além de operar o terminal, tem que cuidar da manutenção? Tem. É isso que um gestor de armazém faz. E quem está na portaria é da operação? Não. É da vigilância. Então, eu tenho que cuidar da vigilância? Tenho. Então, olha só, além da operação, eu tenho vigilância e tenho manutenção. Quem mais eu tenho que ter? Por exemplo, chegou a hora do almoço, a hora de bater o rango. O que eu faço? Eu compro o rango fora e trago, ou eu tenho uma cozinha aqui que faz? Então, eu tenho que cuidar da alimentação, ok? Eu tenho que cuidar dos EPIs, das pessoas que estão ali dentro se vestindo, eu tenho que cuidar da segurança e dos EPIs. Olha só. Ah, professor, mas aquela coisa da informação, quando entra eu tenho que fazer a contabilidade. Então, tem alguém que tem que monitorar a informação. Então, são os técnicos de informática, os técnicos de comunicação. Cara, isso só foi para dar uma ideia para vocês do que é fazer a gestão. Essas pessoas que trabalham dentro do terminal, elas entram de férias? Entram. Elas são pais e mães? São. Elas ficam doentes? São. Elas têm que ter treinamento? Tem. Gestão de pessoas. Então, olha só, viu, Lara? Por isso que eu falei aquela hora. A coisa, ela também não é tão simples como só planejar aquilo que vai ser executado pelos operadores, pelas operadoras. Além de executar todas as tarefas do chão de fábrica, eu tenho outras tarefas que estão associadas à operação. E quem é o gestor do terminal, ele não é um gestor da logística, ele é um gestor do terminal. Então, tudo que acontece dentro daquele terminal fica por conta daquele gestor. Então, isso que eu falei para vocês, vocês vão lá para Campos do Goitacás, ser o gestor daquele transporte, pensa que vocês não vão ser só o gestor da logística. Vocês vão ser o gestor do complexo. E o complexo fica complexo. Mas não quero agora que vocês pensem nessa complexidade. Isso eu estou trazendo a informação para vocês. Vamos pensar no planejamento, então. Vamos lá dividir o nosso slide com vocês. Então, a gente falou das redes.
Lógico, normalmente, turma, um gestor de um terminal, ele não vai ficar cuidando dos outros terminais, tá? Mas acima desse gestor do terminal tem um gerente. Por exemplo, um gerente regional. Então, por exemplo, o Gabriel que eu estou vendo aqui é o gestor em Santos. O Antônio Carlos é o gestor em Cubatão. Aí o Jarbinhas é gestor na Praia Grande. Ok? Então, para cada terminal desse, eu tenho um gestor que cuida de tudo do terminal. Mas acima desses 3 gestores, eu tenho a Lara, que é gerente regional metropolitana. Deu para entender? Vocês conseguem captar isso? Então, olha só, não só estou saindo do chão da fábrica, como eu estou criando esses níveis. De novo, executar é a tarefa mais fácil. Por quê? Porque eu sou treinado para executar. Então, venho lá uma programação, eu vou seguir aquela programação. Mas, de novo, aquela programação vem de uma origem, vem do planejamento. E acima do planejamento vem a estratégia. Cada empresa tem a sua. Então, dependendo do tamanho da empresa, quanto maior a empresa, mais nós essa empresa tem, certo? Quanto mais nós essa empresa tem, mais complicada vai ficar essa rede. Certo? Ah, mas a minha empresa é bem simples, é sei lá, vamos chutar assim, que é um mercadinho de bairro. Cara, é um nó só. Mas, de qualquer jeito, ela compra a mercadoria de alguém e essa mercadoria chega nela. Minha empresa é uma pizzaria. Estou começando, só faço delivery. Então, o meu nó é a minha pizzaria. E cada um, né, que eu levo no trajeto para entregar é uma ligação. Então, olha só, dependendo tudo do tamanho, quanto maior a coisa fica, maior fica essa rede, mais complexa fica esta rede. Beleza? Vamos lá. Slide 16, vamos lá para o slide 17. Cadê meu cursor? Sumiu meu cursor. E agora ele não passa, travou, deu uma travada aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo, professor. Sim, professor. Única. Você tinha falado lá atrás, lá, eu ia perguntar, mas seguiu. Não, vamos lá, vamos voltar. Então, acho que o cursor voltou. Vamos lá. Vou voltando. Tu lembra onde é? Ah, entendi, Jarbas. Já sei a sua pergunta. Jarbas, então, olha só. A mercadoria, o produto, a carga, ela tem mão única. Ela sai da fábrica e vai para o cliente final. Ok? Ok. Então, Jarbas, eu queria... Põe você na tela aí, só para eu ver você aí um pouquinho, rapidinho. Assim eu não fico sabendo se... Então, o produto, ele sai da fábrica, vai para o distribuidor, do distribuidor para o varejista, do varejista para o cliente final. Então, isso a gente chama de mão única, ok? Quando o cliente faz o pedido, a informação sai do cliente e vai até a fábrica. A fábrica manda a informação para o distribuidor manda a informação que vai para o varejista, e o varejista manda a informação que vai para o cliente. Então, é mão dupla. A informação é mão dupla. O produto é mão única. Deu para entender, Jarbas? Tá? É isso que é mão única e mão dupla. Então, quando o produto sai... Mas para o produto sair da fábrica, por exemplo, eu tenho que ter o pedido. Então, entra o pedido e vai até a fábrica. Fluxo de informação do cliente para a fábrica. A fábrica tem o produto e ela já sabe que o produto está no distribuidor. A fábrica manda a informação para o distribuidor. O distribuidor embala o produto, manda para a transportadora que vai para o cliente. Aí, a transportadora informa o cliente de que o produto saiu da transportadora. Olha a informação voltando para o cliente. Mão dupla. Ok, Jarbinha? Beleza? Muito bom. Então, turma, por favor, sempre que tiver a dúvida, passa na hora. Mesmo, exatamente, Jarba. A gente aproveitou esse momento e tira a dúvida, tá? Continuando, então. A gente falou dessas redes, turma. Então, lembre-se só.
Rede é o complexo que é formado de ligações e nós. Quanto mais empresas eu coloco dentro da minha rede, ou seja, mais nós, mais complicada. Então, olha só, vamos pensar assim. A Magalu deve ter uns 10 centros de distribuição, distribuído ao longo do país todo, que recebe produtos de diversas fábricas. Ok? Essas fábricas estão mandando para esse centro de distribuição. Esse centro de distribuição recebem os caminhões cheios de um produto de cada vez. E aí, depois, nesse CD, eles põem vários produtos em um único caminhão para ir direto para uma loja. Imagine a rede que é isso aí. Então, a Luísa Trajano tem que saber qual loja está vendendo o quê para poder fazer o pedido para a fábrica entregar para aquele CD, aquele CD selecionar os produtos e mandar para aquela loja. Então, a rede ela fica complexa em função da quantidade de ligações e nós que existem. Lembrando, ligação é o trajeto, nó é o local. Só para ficar mais bonito, imagine vocês numa entrevista falando de ligação e nó. Não é? Olha só, caramba, turma, eu passei lá pelo curso, escutei lá o professor Garcês falando o que é ligação e o que é nó, o que é rede. Caramba, que maravilha. Eu não sou mais só aquele piloto, né, do caminhão, ou não sou só o piloto da empilhadeira. Eu conheço o que é planejamento, eu conheço o que é gestão de terminal. O transporte. Agora a gente já falou muito do que é planejamento, do que é sistema, do que é centro, do que é ligação, do que é nó, do que é rede. Vamos entrar no transporte? Ok? Vamos entrar no transporte? Então, o transporte representa o elemento mais importante do custo logístico. Está claro isso para vocês, turma? Isso que eu estou falando está claro? Sim, tá claro. Para mim tá, professor. Então, Gabriel, como eu sou chatinho, explica. Vai lá, Gabriel, explica. Por que está claro para você? O transporte é o elemento mais importante do custo logístico, porque sem ele não há movimentação de pessoas, movimentação de produtos, né, mercadorias. Ele é o responsável por interligar todas as partes da cadeia de suprimento. Caraca, Gabriel, muito bem, cara, parabéns, é um bom sinal, você está internalizando muito bem os conceitos, parabéns. E quem iria falar a mesma coisa que o Gabriel falou, parabéns também, porque pensou, mas o Gabriel chegou na frente. Então, exatamente isso, Gabriel. Ele é o mais importante porque ele efetivamente é que faz essa bendita movimentação. E agora, por que entrou a palavra custo aqui? Por que o custo entrou? Porque a gente sabe que a grande maioria da movimentação que a gente faz no Brasil é com o rodoviário. E o rodoviário ele tem um custo lá em cima. Então, quando esse custo, que é grande do rodoviário, entra como elemento da logística, ele passa a representar o elemento mais importante. Só para vocês terem uma ideia, eu já falei isso, vai para vocês internalizar. O transporte numa empresa de logística custa 60% do custo. Deu para entender? Então, vamos dizer que a minha empresa gasta 100 milhões por ano de custo. 60 milhões é no transporte. Professor, mas e o custo de pessoal, o custo de armazenagem, o custo de portaria? Está nos outros 40%. 60% do custo de uma empresa de logística está dentro do transporte. Ok? Continuando, o transporte, além de ser o elemento mais importante do custo logístico, ele tem papel fundamental na prestação do serviço ao cliente. Se é ele que faz a movimentação de cargas e de pessoas,
é ele que presta o serviço do tempo de entrega, principalmente. Certo? Dentro daquela meta que eu falei para vocês, que eu quero que todos os empregados daquela empresa cheguem com, no máximo, 10 minutos de antecedência. Então, ele tem papel fundamental na prestação do serviço ao cliente. Lembram que eu falei que a Breda, há um tempo atrás, enquanto eu subia e descia, né, até 2016, ela deixava 3 ônibus de reserva. Por quê? Porque é possível que um equipamento mecânico, elétrico e eletrônico quebre. Então, como eu não consigo fazer uma manutenção corretiva rapidamente num ônibus, eu vou lá, ponho outro ônibus, pego aquelas pessoas e continuo com o trajeto. É assim que se pensa quando a gente fala do planejamento de sistemas de transporte. Tá? Lembrando sempre que a gente está planejando um todo, não é só uma coisa pequena. Então, o transporte, número 1, representa o elemento mais importante do custo logístico. Número 2, tem papel fundamental na prestação do serviço ao cliente. O transporte no processo logístico, então eu já falei, né? Usa 60% das despesas da empresa. Então, tudo que é logística na minha empresa, 60% está no transporte. Número 2, pode variar de 4% a 25% do faturamento bruto. E, em muitos casos, supera o lucro operacional. Faturamento é aquilo que a empresa recebe, tá? Recebe, faturamento bruto. Então, só o transporte pode representar de 4% a 25% do faturamento bruto da empresa. Ah, mas professor, minha empresa só faz transporte. Ok, então a tua empresa tem 100% do faturamento no transporte, tá? Nós estamos falando dentro de um processo logístico de uma empresa que tem os outros processos. Deu para entender isso? Então, minha empresa tem fabricação, minha empresa tem venda de produto, ok? Então, por exemplo, se a minha empresa é uma empresa de pizzas, ela faz pizzas, ela vende pizza. Mas eu tenho que os empregados meus fazem o transporte. Então, os meus empregados vão faturar, os meus empregados não é o motoqueiro contratado, não, nem o iFood, não. Eu contratei os entregadores. E eu cobro pela entrega. Então, a minha entrega pode variar de 4% a 25% do faturamento bruto da empresa. Deu para entender isso? Sim ou não, turma? Entenderam? Sim. Tá claro? Sim, se a minha empresa é só de logística, então não é um processo logístico dentro da empresa. O transporte não é um processo. O transporte é a empresa. Ok? E a outra coisa, buscar soluções imediatas que satisfaçam o cliente. Então, aquilo que eu falei para vocês da Breda. A Breda deixava 3 ônibus ali. Por quê? Porque ela devia ter no contrato alguma coisa de meta, que não pode atrasar. Então, ela deixava estrategicamente ali no Peixe, porque era o ponto mais fácil de ir para qualquer lugar da região metropolitana. Então, se vocês são um entregador de pizza e só tem um entregador de pizza e aquela moto daquele entregador quebra, o que você faz? Pergunta. E contratar mais entregadores, né? Olha só, você só tem um. Dá para contratar um em cima da hora, Gabriel? Não, em cima da hora não. Então, o que você faz? Você vai sair no prejuízo, né? Então, uns de stand-by. Deixar de stand-by é o plano B. Mas agora, neste exato momento, eu só tenho um entregador. Quebrou a moto dele, o que eu faço? Eu tentava chamar outro Fazer uma reserva. locação de uma moto. Peraí, deixa o Diego falou. Fala aí, Diego. Eu tentaria chamar outro motoqueiro reserva. Ok, tentaria. Não deu certo. O que você faz, Diego? Eu ia terceirizar. Não, agora, Jennifer, agora, nesse exato momento, vamos dizer que é um pedido com 10 pizzas para um cliente importante. A moto dele Vou quebrou. chamar o Uber. Muito bem, Jennifer. É isso, cara. Ou então você pega o seu carro, se você tiver, ou a sua moto, vai lá, cata o produto e entrega para o cliente.
Pessoal, é isso aqui, ó. O transporte, você tem que buscar soluções imediatas que satisfaçam o cliente. Para que isso nunca mais aconteça, você vai fazer o quê? Você pode terceirizar, ter um motorista de stand-by, ter 2 motos para entrega. É isso que você vai fazer. Eu estou falando de imediato. Você que está lá contendo custo, a sua empresa está no gargalo, você só vai deixar um motoqueiro. Mas aquela criatura, a moto pode quebrar. O cara pode cair. Ele, na vula de querer ir para um lado para o outro, escorrega, cai. Olha só, são várias complicações que a gente falou entre a ligação e o nó. Olha só que legal. Uma coisa simples que é entregar pizza, eu posso estar complicando o meu processo. Eu tenho que estar sempre pensando em buscar soluções Planejamento, professor. imediatas. Então, planejamento do plano A e o plano B é planejamento. Até um plano C é planejamento. Vou ter uma bicicleta, cara. Vou ter uma bicicleta ali, que é o plano C. Olha, não tem nenhum Uber à disposição. Cara, eu pego a bicicleta e vou lá, não tenho carro. Eu tenho que ter plano A, plano B, plano C. E transporte é o que faz a entrega, é o que o Gabriel Salim falou. O transporte é o que pega o produto e leva para o cliente final. Não importa qual transporte, hein? Se é o caramba, se é minha moto, né, meu motoboy, se é o Uber que eu chamei em cima da hora, ou se é a bicicleta que eu vou pegar. Bom, olha só, agora que a gente falou de transporte, a gente vai abrir uma outra coisa que talvez vocês já devam ter ouvido falar. Modalidade é um meio de transporte, certo? Modalidade é um meio de transporte. Multimodalidade é a utilização integrada dos modais. Já ouviram falar disso aqui, turma? Multimodalidade? Sim. Já, né? Em outras matérias, certo? Beleza? Então, a gente, quando trabalha com transporte, ok? Eu estou trabalhando com transporte. Eu tenho que ter na minha mente que eu trabalho com uma modalidade, mas eu posso trabalhar com mais do que uma modalidade. Quando eu falo em modalidade, vocês têm que lembrar que modalidade é o modal rodoviário, terrestre rodoviário, aquaviário, dutoviário, aéreo, tá? Mais do que um modal. Ah, mas professor, se eu estou no terrestre rodoviário e no terrestre ferroviário, posso considerar como multimodalidade? Pode, tá? Nesse caso, já está no nosso sangue considerar multimodalidade quando eu falo de rodoviário e ferroviário, ok? Mesmo eles estando dentro de um único modal chamado terrestre. Aí depois, além da multimodalidade, eu tenho uma coisa chamada intermodalidade, que é a utilização integrada da cadeia de transporte. Professor, multimodalidade e intermodalidade é a mesma coisa? É quase a mesma coisa. Tem uma pequena diferença, e a gente já vai falar dela, tá? Só estou falando das modalidades. Eu tenho, então, a modalidade, que é o modal que eu peguei, que eu estou usando. A multimodalidade, que é a utilização integrada de modais. Posso ser o ferroviário e o rodoviário. A intermodalidade, que é a utilização integrada da cadeia de transporte. E ainda tenho os operadores logísticos, fornecedores de serviços integrados. Na multimodalidade ou na intermodalidade. Olha lá, integrado. Fornecedor de serviços integrados. Operadores logísticos. Então, eu posso chamar a JSL de um operador logístico, que pode fazer intermodalidade ou multimodalidade. Aí a gente vai ver a pequena diferença entre um e o outro. Olha só, turma. Multimodalidade e intermodalidade para a gente entender. São operações que se realizam pela utilização de mais de um modal de transporte, ok? Tanto a multi quanto a inter. Isto quer dizer transportar uma mercadoria, um produto, uma carga do seu ponto de origem até a entrega no destino final,
servindo-se de modalidades diferentes. Neste caso, eu posso falar que o trem é uma modalidade e o rodoviário é outra, ok? A intermodalidade caracteriza-se pela emissão individual de documento de transporte para cada modal, bem como pela divisão da responsabilidade entre as transportadoras. Então, no modal 1, eu tenho uma emissão individual. No modal 2, eu tenho outra emissão individual. Já já a gente dá exemplo. Na multimodalidade, ao contrário da intermodalidade, existe a emissão de apenas um único documento de transporte, cobrindo o trajeto total da carga, do seu ponto de origem até o ponto de destino. Olha só, turma, olha só o que eu quero dizer. Que na intermodalidade eu posso contratar uma empresa que tem o ferroviário e uma outra empresa que tem o rodoviário. Deu para entender? Então, quando eu pago... Com particularidade, professor. A particularidade é essa. É uma empresa no rodoviário e uma empresa no ferroviário. E eu posso ter também uma outra empresa no marítimo. Então, eu pus 3 empresas juntas. Então, eu vou pagar o transporte para cada uma delas em separado. Eu chamo de intermodalidade. Quando eu uso a multimodalidade, eu vou pagar o transporte uma única vez para uma única empresa que eu não quero saber o que ela está fazendo. Eu estou pagando a multimodalidade. De um único documento, eu pago o transporte, mesmo que ela faça com 2, com 3, com 4 modalidades diferentes. Eu só estou pagando para uma única empresa. Normalmente, a multimodalidade, quem faz é o operador logístico. Ele, às vezes, não é dono de todas as partes, mas ele trabalha com parceria com os donos e você paga uma única vez. Aqui na intermodalidade, você é obrigado a fazer cotação com uma empresa de caminhão A, ou B, ou C, ou D. Mas, normalmente, a do trem só tem uma, porque aquela linha é uma concessão. A linha do trem é uma concessão. Então, por exemplo, as empresas de transporte rodoviário estão se juntando com as de ferroviário para ser empresas operadoras logísticas. Ok, turma? Beleza? Então, lembrem-se que quando a gente fala de modal, parece que eu estou sempre usando o mesmo, né? Então, modal rodoviário, modal ferroviário, modal aquaviário. Não, porque às vezes eu tenho um transporte que ele é de longa distância, ou uma importação ou uma exportação. Aí eu tenho que começar a juntar as empresas, certo? Eu tenho que começar a juntar essas empresas. Quando eu junto as empresas, aí eu tenho a multimodalidade e a intermodalidade. A inter, eu faço vários documentos para cada pedacinho do transporte. A multimodalidade é um documento só. Ok? A intermodalidade são 3 processos. Como assim 3 processos? 3 modal. Não, pode ser 2 modais. Pode fazer a divisão. Não, a intermodalidade pode ser de 2, é mais do que um modal. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. A intermodalidade é a característica que você vai pagar para cada empresa em separado. Para cada empresa de transporte? Isso, para cada empresa de transporte eu vou pagar em separado. Quando eu falo na multimodalidade, eu estou contratando uma única empresa para fazer tudo, da minha empresa até o cliente final. Professor, isso é natural? É, turma, é natural. É tão natural que, olha só, tem um exercício de fixação. Esse exercício de fixação, eu vou tirar o stop aqui, tá, turma? Esse exercício de fixação, caramba, não abri. Está lá no Moodle, ok? Está lá no Moodle.
E é para vocês fazerem esse exercício para segunda-feira, em dupla. Entendido? Tudo bem. Tá? Em dupla de 2. Então, eu estou abrindo o texto aqui, vou ver se eu consigo abrir, só para vocês terem uma ideia do que é. Deixa eu ver se ele já abriu. Já abriu. Então, vocês vão fazer em dupla de 2. Professor, posso usar segunda-feira também? Pode. Eu não vou cobrar que vocês entreguem ele exatamente às 19 horas, não. Eu vou cobrar que vocês entreguem ele às 20 horas e 30 minutos. Ok? Então, o que vocês vão fazer, turma? Olha só. É um texto que eu fiz, professor Garcês, fez em 2016, numa ocorrência que teve em 2013, numa movimentação de soja para a China, do interior do Brasil para a China. E eu falo aqui, ó, artigo sobre logística de Marcelo Garcês. Fui eu que fiz esse artigo. Leitura, análise e comentário. Então, vai ser assim, olha. O artigo fala sobre operadores logísticos, multimodalidade e intermodalidade, o que a gente acabou de falar, beleza? Ele tem uma introdução, ok? Ele tem, deixa eu baixar aqui para vocês, ele tem uma situação mais vantajosa, ele tem comentários, né? Ele tem os benefícios com operadores estrangeiros, ele tem vantagens e desvantagens de parcerias e ele tem conclusão e uma bibliografia. Então, eu fiz um artigo. E aqui embaixo tem 4 perguntinhas para vocês. Quais são os principais itens observados na introdução? Explique. Quais pontos você considera adequado e quais pontos você diverge? Você é contrário. Como você considera que os pontos apresentados poderiam ser úteis para os gestores de terminais de transporte de terminais? E como você faria para sistematizar as informações necessárias para o acompanhamento? É isso que eu quero que vocês façam. De hoje até segunda-feira. Pode usar segunda? Pode. Já está acabando o nosso tempo, a hora que derrubar eu não volto mais. Vocês me perguntem qualquer dúvida, mas vocês vão fazer na segunda-feira também. Ok, turma?